Muita gente aposta que sim, mas do outro lado tem um número igual ou até maior de pessoas que juram que não. Afinal de contas, games violentos podem ter alguma coisa a ver com atos de violência na vida real? A discussão é polêmica, divide opiniões e vira e mexe volta à tona, quase sempre relacionada a algum episódio marcante de violência. Desde os anos 90, os videogames são acusados de incitar o comportamento agressivo e até de incentivar massacres. Os games violentos voltaram a ser alvo de acusações depois da última tragédia nos Estados Unidos, quando um ex-aluno matou 17 pessoas em uma escola na Flórida. Um parlamentar norte-americano disse que não havia dúvida de que os games eram culpados pela tragédia. O presidente Trump também acusou os jogos e até filmes, e chegou a dizer que se encontraria com os principais membros do mercado de games para ver o que eles poderiam fazer sobre o caso. Não existe nenhum fundamento para a suposta conexão entre games e violência. O que se verifica desde a década de 70 é um discurso movido por pessoas que eu definiria como empreendedores morais, que não compreendem os games, que de algum modo se sentem ameaçados pelo que é novo ou que não se encaixa nos seus padrões de moralidade e que, em virtude disso, movem campanhas que eu chamo de cruzadas contra os jogos eletrônicos. Não entendo que um jogo violento vá despertar, vá criar, vá construir uma característica de personalidade no comportamento de um indivíduo. Jogos, dependendo de como for, se você tem uma agressividade moderada necessária para o indivíduo, os jogos podem ser até um meio de você expressar, de você colocar para fora a sua agressividade, do mesmo jeito que tem gente que vai lutar boxe na academia, e você conseguir ter uma vida saudável. Ainda que alguns estudos apontem que o uso de games violentos pode influenciar o comportamento das pessoas, a maioria dos especialistas discorda da ideia, principalmente quando as acusações vêm dos Estados Unidos, onde a maioria dos cidadãos ainda defende a posse de armas. E se a gente parar para pensar, realmente é mais fácil discutir videogame do que qualquer política de acesso a armas de fogo, né? Uma desculpa muito mais fácil e conveniente. Eu seria o primeiro a concordar com a ideia de que os games violentos são um perigo, se de fato existisse evidência empírica que mostrasse que eles de fato provocam um aumento de agressividade e dessensibilização, como alguns sustentam. Mas não só não existe essa evidência empírica, como os estudos demonstram que, pelo contrário, ela está fundada em pesquisas muito frágeis, que não têm uma epistemologia que dê, digamos assim, embasamento para essa hipótese. E, basicamente, os pesquisadores fazem o quê? Eles reproduzem o seu ponto de vista moral através do discurso científico. Acho que é muito pobre estabelecer uma única causa e, assim, vamos dizer, totalmente contemporânea para um fenômeno que tem muito mais tempo, que tem muito mais história, que tem uma complexidade muito maior. Posso entender, como eu falei, que aquilo sirva como um meio de expressão. Dependendo do caso, pode até ser que sirva como uma referência, porque você pode pegar no discurso de alguém que está num momento de sofrimento e de desequilíbrio a referência naquilo. Mas acho que o buraco é muito mais embaixo, né? Ou seja, a questão da violência, da agressividade, envolve muito mais um aspecto cultural e uma dificuldade do indivíduo em lidar com seus sentimentos numa sociedade totalmente repressora, especialmente a norte-americana, que adora criar umas regrinhas bem adoecedoras. Então, acho que é tem muito mais essa origem do que atribuir a simplicidade dos jogos e simplesmente conversar para, sei lá, quem desenvolve isso ter que fazer alterações e apostar na ilusão de que isso vai resolver alguma coisa. Especialistas afirmam que traçar o perfil de pessoas agressivas ou que cometem atos de violência exacerbada é relativamente fácil. Segundo o professor, são pessoas com histórico de bullying, antecedentes de violência na família ou até problemas mentais. Enquanto isso, videogames são jogados por todos os níveis sociais, seja de idade, cultural ou econômico, nos 4 cantos do mundo. E não há nada que comprove que eles são um perigo para a formação da nossa personalidade.
Claro, nem todos os títulos são apropriados para todas as idades, assim como filmes. Mas é impossível afirmar que uma criança que tenha contato com esses jogos violentos vá se transformar em uma máquina de matar no futuro. De qualquer forma, há quem defenda que o uso de games violentos por crianças pode sim influenciar o comportamento infantil, principalmente quando os pequenos não possuem uma boa base familiar ou vivem em um ambiente agressivo. Tem uma criança que assiste um filme ou assiste um jogo muito violento antes do tempo, isso pode suscitar algumas ideias. Mas se você tem um cenário familiar, se você tem uma relação de pais e filhos saudáveis, em que a criança pode se expressar, em que a criança pode se colocar, inclusive que a criança pode expressar a sua emoção básica, que é a raiva, então esse tipo de interferência do filme, do jogo, vai ter um papel muito pequeno. Por trás de toda essa discussão, a indústria dos games parece estar acostumada a ser alvo de críticas desse tipo. Curioso é que os jogos violentos continuam fazendo sucesso em todo o mundo, não só nos Estados Unidos. Enquanto Trump não chama ninguém para conversar, as próprias produtoras continuam aproveitando a polêmica e até o controverso como estratégias de marketing que funcionam super bem. Uma cena como aquela que a gente encontra no início do Call of Duty Modern Warfare 2, do ataque terrorista no aeroporto, ou a cena de tortura no GTA V, elas são cenas que foram propositalmente desenvolvidas para gerar polêmica, entendeu? E as produtoras estão cientes de que isso vai gerar polêmica, elas se sentem suficientemente seguras porque a liberdade de expressão artística os ampara nesse sentido. E é claro, tu vai ter uma parcela muito grande de pessoas moralistas que vão odiar o jogo por causa disso, mas para alguém que é gamer, por exemplo, isso vai fortalecer os laços de solidariedade com a produtora, né? Vai aumentar o sucesso do produto, e geralmente é isso que ocorre. Será mesmo então que os games violentos são o problema de uma sociedade agressiva? Ou é o fácil acesso às armas por qualquer cidadão americano? Aliás, por que será que esses casos de massacre em escolas é mais comum lá do que em qualquer outro lugar do mundo?